Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler daqui dois versículos, o versículo 1 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma chamada ao equilíbrio para a nossa caminhada com o Senhor. Que não nos deixemos moldar pelos modismos vigentes. Hoje, as pessoas têm manipulado a palavra de Deus para respaldar inclinações absolutamente contrárias à própria palavra do Senhor. Liberdade em Cristo não é libertinagem, mas um andar segundo o padrão do Cristo, não de homens. No contexto, o apóstolo Paulo confronta seus leitores da região da Galácia que estavam se deixando levar pela ação dos judaizantes daqueles dias. Eles queriam obrigar os gentios a se circuncidarem para só então se tornarem cristãos. E essa era apenas uma das exigências daqueles que se diziam convertidos ao Cristo dentre os cristãos. Nos versículos citados, o apóstolo Paulo chama atenção para duas verdades que nós não podemos perder de vista em nenhum momento, em nenhum tempo. Primeira, eles precisavam se revestir da nova liberdade em Cristo e não se deixar levar outra vez por nenhum jugo de escravidão. Em segundo lugar, deveriam também ter cuidado para não se deixar levar pela carnalidade. Deveriam servir uns aos outros em amor. Isso nos leva a algumas considerações a respeito desse assunto. Primeira, desde os dias antigos que muitos falsos ensinos têm entrado sorrateiramente pelas igrejas com o fim de perverter a sã doutrina, sobretudo na cabeça dos mal instruídos. Essa ação maligna é orquestrada pelo adversário usando seus inúmeros instrumentos secretários com o fim de trazer prejuízo e embaraço à causa do reino. Dentre esses ensinos encontramos tanto a escravidão de usos e costumes, quanto o extremo oposto, que é a liberdade associada à carnalidade. São extremos que devem ser evitados e combatidos com veemência dentro das comunidades. Deve prevalecer o equilíbrio, sempre. O Senhor diz que a moderação em tudo, ela é boa. Segundo lugar, o que deve balizar então o nosso viver em comunhão? Vejamos: unidade no que é essencial, liberdade no que não é, e caridade para com todas as pessoas e suas percepções equivocadas. Contudo, essa caridade não significa pactuar com falsos ensinos e as heresias anunciadas, sobretudo e especialmente em nossos dias, quando essas heresias têm se tornado cada vez mais sofisticadas para atrair, sobretudo, aqueles que estão desatentos no meio do povo de Deus.
Tenhamos em mente que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, de modo nenhum compreenderemos seus ensinos. E isso é sério demais. A própria palavra de Deus, por meio do autor de Eclesiastes, diz aquilo que eu acabei de repetir, que a moderação, ou seja, o equilíbrio, a moderação em tudo é boa. Ensino reforçado pelo apóstolo Paulo em vários dos seus escritos. Quanta intemperança no meio do povo de Deus. Em terceiro lugar, tenho ouvido muitas pessoas que, apesar de terem sido alcançadas visivelmente pela graça salvadora do Cristo, ainda permanecem miseravelmente infelizes. Elas vivem subjugadas por doutrinas manipuladas dolosamente pelos que querem aprisionar suas almas para si. Novamente chamo a atenção para a prudência dos crentes bereanos. Eles iam checar tudo que ouviam nas pregações para ver se as coisas se passavam realmente daquela forma. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Foi à igreja, veio à igreja, ouviu uma palavra, sobretudo uma palavra a partir de versículos recortados de seus respectivos contextos. Vá para casa, abra sua Bíblia, leia todo o contexto, peça ao Espírito de Deus que ministre ao seu coração, para ver se as coisas verdadeiramente se passavam daquela forma. Que a graça do Senhor possa nos assistir sempre com sabedoria. Tem faltado sabedoria no meio do povo de Deus. As pessoas querem eventos, as pessoas querem movimentos, músicas altas. São tantas coisas que são usadas para atrair os incautos, os tolos, sobretudo em nosso tempo. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito fala a cada um de nós. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, há sim os que transformam em libertinagem a graça de Deus. Com relação a esses, diz Judas, meio-irmão de Jesus, em sua epístola: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, traz mais luz a essa questão, dizendo: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. E por último, diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Assim, livre dos grilhões do mundo, com suas teias do engano, podemos fazer a vontade de Deus. Liberdade não é libertinagem. Que o Senhor aplique essa pequena porção da palavra aos nossos corações, nos trazendo luz de entendimento celestial para compreendermos aquilo que o Espírito deseja verdadeiramente ministrar a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, não permita que nenhuma vírgula, nenhum tio dessa palavra se perca, mas que alcance o propósito para o qual foi enviada pelo Teu Espírito. Fala conosco hoje de modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso Pai celestial,
Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês ricamente.